Leitura do livro História de um Homem de Pietro Baldi. Capítulo 21. A traição de Judas. Por um ano viveu este drama, fazendo seu o drama do mundo. Tentara a arriscada aventura por uma questão de lógica excessiva, mas em plena consciência. Recordava o passado e sentia que ele não podia estar completamente destruído. Não compreendia ainda como poderia ressurgir. Sentia que agora, com respeito ao céu, estava cego e que seu espírito se dirigia para outros pontos. Compreendia e perdoava ao mundo muitas coisas. Trocara de posição, pretendia, porém, arar mais fundo no sulco da vida. Sofria e trabalhava com o espírito. Seu sofrimento era mais fundo e mais maduro. A descida aos estratos inferiores da evolução, de onde sempre emerge a vida que ascende, se o embrutecia, também o fortalecia, alimentava o seu ideal, robustecia-o na escola da luta, reforçava-o ao contato com a força. Muitas de suas ingenuidades e de suas simplicidades caíam. Achava que o homem nem sempre era mau e nunca o era pelo prazer de fazer o mal pelo mal. O mundo dera-lhe respostas rudes, impiedosas, mas razoáveis e honestas. Havendo necessidade e dever de viver, ao que se pode agarrar a conservação individual, senão ao próprio egoísmo, desde que o altruísmo não passe de retórica. Portanto, o egoísmo é necessário para completar o dever de viver. Logo, não é culpa, é dever. Iniciar no mundo a aplicação individual e integral do Evangelho é caminhar para a morte certa. Como se pode viver em oposição ao ambiente e em contínua revolta à lei dominante? A felicidade dos outros impõe a felicidade própria. O reino do Evangelho não pode ser senão uma conquista coletiva. Os pioneiros isolados não podem fazer mais que ficar despedaçados. Com isso, justificava-se a si mesmo por sua queda, mas procurava também justificar o mundo pelo delito de não ter, depois de 20 séculos, aplicado quase nada do programa de Cristo. Assim compreendia como o belo sonho do céu tivesse permanecido estéril para amar-se, justamente porque, dado o estado de coisas humanas, aquele sonho seria integralmente irrealizável. O homem normal não é, certamente, o herói possuidor de força sobre-humana, em especial se tomado isoladamente, para erguer, apesar da lei da matéria, até os rarefeitos planos do espírito. A lei de justiça biológica, que é a do mais forte, para a transformar na lei da justiça evangélica, que é o bem comum. E essas leis, naturalmente, fortes na ação, não se deixam anular. Onde a conservação individual está presa ao egoísmo, o altruísmo é absurdo e impraticável. É bem árduo querer fazer um acordo entre o evangelho antibiológico e a vida terrestre anti-evangélica. Se o evangelho for a lei do futuro, isso não impede as condições irreconciliáveis do presente. Por isso, Renan, em sua Vida de Cristo, pôde dizer que o ideal, bem no fundo, é sempre uma utopia. E Platão disse: sem loucura não haveria nada de belo e de grande no mundo. Cristo bem compreendera que o acordo não seria fácil, tanto que seu evangelho tomou uma posição clara. É desafio permanente ao mundo e inconciliável inimigo. Jamais foi declarada uma guerra mais terrível e profunda, sem possibilidade de paz, como essa movida por Cristo sob a amorável forma de suas boas novas. Neste encontro entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria, entre o bem e o mal, entre o evangelho e o mundo, deste titânico embate, Cristo e Judas são dois protagonistas, os representantes das duas leis e das duas vidas que demonstram o assalto das potências contrárias em forma de drama vivido. Tratava-se de duas leis inimigas e a luta era inevitável, o encontro fatal, e a relação é a mesma do caso atual. Quem vencerá? Quem está com a razão? Cada um dos antagonistas tem os seus recursos, as suas armas,
a sua lógica, a sua justificação. Judas, em seu plano, é uma força, representa uma psicologia, uma lei e, em certo sentido, um direito. E daí a sua capacidade de agir. O drama é todo baseado na posição inversa do ponto de partida. Judas via as coisas do ponto de vista da terra e Cristo do ponto de vista do céu. Partindo desta base, é lógico que Judas se considere traído por Cristo, tanto quanto Cristo se poderia considerar traído por Judas. Se as metas eram opostas, era fatal o encontro das forças e a tragédia da traição. Judas aspirava a uma grandeza terrena e por isso seguia Cristo. Quando percebeu que o Mestre não trazia senão bens espirituais, quando descobriu que a grandeza que se poderia esperar de Cristo não era terrena, mas apenas celeste, então Judas se desiludiu e, na sua lógica, sentiu-se no direito de considerar traído e, portanto, de se vingar, restituindo a traição recebida. Esta é a psicologia do mundo, que deseja alcançar os seus fins e não admitir outros. A base da traição é esta anteposição de uma finalidade à outra e essa diferente valorização das coisas. Se o mundo compreendesse o maior valor do céu, seria absurdo para ele continuar a olhar para a terra. Mas não o compreende porque ainda é envolvido. Está no plano do animal. É o bruto que espera sua redenção. Aí está o drama da terra, que cumpre a sua lei. Cristo foi em verdade crucificado, mas ao alcançar a meta, as coisas se transformaram. Judas mesmo, a besta cega, compreende que só os despojos do homem que ele acreditava haver morrido, há um outro ser que não está morto, mas que vive sob uma lei muito diversa que lhe dá o triunfo. Judas percebe que a terra, que para ele era tudo, não era para Cristo senão um lugar estranho, como se Cristo tivesse outra pátria e fosse de outra raça. Ante essa descoberta, Judas ficou atordoado. Viu o crucificado na ignomínia triunfar na glória. E essa transformação misteriosa apavorou-o. Vê que Cristo, com a morte, realizou totalmente o seu sonho e que ele, Judas, ficou abandonado no fundo, porque o verdadeiro traído e vencido é ele, transformado em instrumento cego nas mãos de quem desejará trair. Ele, Judas, sem o compreender, representara naquela paixão a parte pior e foram um dos fatores fundamentais necessários para que chegasse o triunfo agora concluído. Primeiramente, traíra, mas vencendo o seu modo. Depois fora derrotado, não fizera dano senão a si mesmo e daí o seu desespero suicida. A sua lógica é férrea até o fim e isso demonstra que, tal qual ele era dado o seu tipo como premissa, a conclusão era fatal, tanto mais que a sua vontade livre, dando um impulso suplementar à vontade fundamental do seu temperamento, revalidara e reforçara de tal modo que o arrastaria até ao fim. Arrepender-se teria significado mudar de rota, troca de natureza, entender o valor do céu, o que ele jamais compreendera e não sabia absolutamente compreender. Ao contrário, ávido como era, procuraria salvar qualquer coisa e conhecia os caminhos para isso, porque Cristo sempre lhe dera o exemplo do perdão. Eis o resultado de tal jogo de forças. No fundo, porém, o dominador foi Cristo, que compreendia Judas, ao passo que Judas não compreendia Cristo. Isto mostra que Deus domina o mal, repassando e apertando nos confins do bem. Livre, Judas estava entregue aos impulsos do seu tipo, a um destino seu que continha os germes que se deveriam desenvolver e foi, tal como era, utilizado. Mas houve um momento de livre-arbítrio, de hesitação, na qual Judas vacilou. Por um átimo, a paixão de Cristo dependeu dele. Um átimo de liberdade, suficiente para estabelecer a responsabilidade, mas não capaz de suspender a paixão, pois que naquele fermento de povo de traidores em breve haveria uma fileira deles. No fundo, esta é a posição da terra perante o céu. Judas é a voz da terra que acusa e mata. Cristo é a voz do céu que vence, mas depois da morte, isto é, depois que as forças interiores foram libertadas para alcançar sua finalidade. Estranha vitória para a terra que não a compreende.
A lei da terra é de curto alcance, de realizações próximas e pequenas. A lei do céu é, ao contrário, de realizações afastadas e vastas, tanto que há tempo até para o abandono de Deus. O mundo desempenha a parte ignorante, de pressuroso logrado. Realiza depressa, mas de forma instável, quando não é pura ilusão. O céu vai sem pressa, seguro através dos insucessos momentâneos, lento porque profundo. O mundo acredita ter vencido, mas perdeu. O alvo que pensa ter alcançado lhe escapa das mãos e a vitória se esboroa. É esta uma característica dos métodos satânicos, a instabilidade do equilíbrio e a precariedade dos resultados. Trata-se de um método de construir que não se rege por si, baseado na força. Assim que esta o abandona, ele desmorona. Trata-se de um método desarmônico, isto é, isolado do funcionamento orgânico do universo, método do egoísmo, isolado do amor universal. Uma dissonância que faz centro em si mesma, em vez de ter como centro Deus, que é a harmonia universal. A terra parece em ruínas no céu. O céu parece em ruínas na terra. Ambos se renegam reciprocamente. O céu na terra não pode existir senão como negação da terra. Só será positivo quando no próprio céu. Aqui ele tem que submeter à reação, à vingança das forças humanas. A terra é o campo de batalha onde as duas forças se encontram. Primeiro vence a terra. Quem desce a ela tem que sofrer essa prova. Aqui o céu está em casa alheia. Deve se submeter às leis locais e aceitar os erros que lhe são impostos. No entanto, ele triunfa, não na terra, onde desfaleceu. A compensação realiza-se no céu, do qual a terra não percebe senão um reflexo. A grande luta da humanidade está nessa invasão apocalíptica que o céu deseja operar na terra e contra a terra, luta que se chama redenção. Os grandes campeões desta batalha são os santos, porque estas poucas palavras se vê quanto o problema de sua afirmação é mais complexo do que parece nas ingênuas e simplistas narrações de suas vidas. Parece grande pretensão querer vir praticar na terra a lei do céu, adaptar ao homem comum esse manto feito para espáduas muito diferentes. Se há seres superiores que aqui descem, como vindos de um outro mundo e de uma outra raça, eles devem ser aprisionados, ao menos enquanto estão vivos, por esta realidade humana. Eles não a ignoram, ao contrário, devem sofrê-la. Superam-na, mas devem atravessá-la. O nosso personagem aplicava tudo isso a ele próprio. A sua fuga, afinal, fora apenas uma tentativa de evasão, mas fugir é um fluxo para os grandes senhores do espírito, um direito apenas dos mártires. Não estava ainda maduro e não podia fugir. Era e devia ser ainda inexoravelmente prisioneiro da realidade humana. A nossa vontade pode alguma coisa dentro dos limites dados da estrutura e posição daquele organismo de forças em ação e desenvolvimento que é o destino. Não se pode fazer tudo totalmente só pela vontade. De outro modo, há Deus ordem do universo. O santo não se improvisa, e o martírio não se fabrica por vontade própria. Seria um suicídio. Certos epílogos rápidos e gloriosos presumem uma preparação profunda e orgânica, a maturação de um destino, são a conclusão de uma vida e não de seus ensinamentos, por isso devem ser rápidos. Ele se perguntava por que razão e por que justiça a paixão de Cristo, e não era o único caso, pudera se exaurir numa labareda violenta de poucas horas, ao passo que seus sofrimentos e de tantos outros simples mortais duravam mais de meio século. A razão é que Cristo concluía, ao passo que ele e os outros estavam começando, e um incêndio não pode lavrar como lavra um estilicídio cotidiano. Por isso, não lhe tinha chegado ainda os meios para se sacrificar por sua ideia. No entusiasmo da primeira hora, se os meios se tivessem apresentado, ele os teria aceito. Mas é raro que a imitação de Cristo se possa fazer na terra de forma tão rápida. E então, não sendo possível manter longamente certas tensões heróicas,
nem o esforço de certas posições de projeção para fora da Terra, em direção ao céu, não lhe tendo sido dada a possibilidade de sair por meio da morte, pois que certas atitudes arriscadas não se poderiam resolver de outro modo. Ele tivera que se precipitar. O desenvolvimento dos germes teria fatalmente começado, mas por agora era preciso impedi-lo. Certos heroísmos, já completamente aquecidos por sua chama inicial, não residem na Terra, não se podem prolongar indefinidamente. O ideal não se pode manter abrasado no indivíduo por mais de meio século, porque queima o organismo, e para se alimentar precisa do combustível do sucesso ou de reações que excitem a vida. A astúcia moderna, que compreendeu isto, já não comete o grosseiro erro de exaltar um homem e valorizar sua ideia só pela força de perseguição. Não comete o erro de criar o Marte, que nas fileiras alheias será sempre um valioso estandarte, uma força criadora que o inimigo não se cansará de aproveitar em proveito próprio e contra os outros. Hoje evita-se perseguir abertamente, porque isso seria criar mártires e dar força ao inimigo. Prefere-se destruir em silêncio. Assim, o ideal se extinguiria em suas mãos, como aconteceria a qualquer um que se tivesse encontrado em suas condições e com ele não tivesse merecido a solução rápida e conclusiva. A civilização moderna, voz da terra, tem um sistema muito seu para sufocar o espírito. Não o combate frente a frente, não o nega, mas absorve-o. Não lhe diz, tu não existes, porque isso seria um reconhecimento do direito à defesa. Diz-lhe, eu existo, apenas eu, e assim o suprime sem o matar. Aturde-o com os rumores externos, com distrações contínuas, com um dinamismo mecânico e vazio que lhe dá a ilusão de fazê-lo viver, mas que em verdade o deixa morrer. Rouba-lhe cada minuto do tempo que ele tem para refletir, para se encontrar a si mesmo. Arranca-o da solidão para tirá-lo no vórtice das metrópoles. Não lhe dá tréguas. E a vida exterior exige de fato toda a nossa atenção. Não nos podemos deter nas margens. Nos raros momentos de paz, percebemos que há dentro de nós um estranho descontentamento, uma insatisfação amarga, um vazio e uma fome, uma tristeza que a civilização não admite, porque não tem meio algum para a curar. O mundo desistiu de se ocupar destes problemas do espírito, tão importantes em épocas que hoje se chamam de primitivas, atrasadas. Parece que o homem perdeu completamente o sentido das coisas espirituais, tanto que nem mesmo as discute e nada se preocupa com elas. Esta é a solução mais radical, ou seja, a supressão do problema, a extirpação das qualidades necessárias para o enfrentar. O mundo preocupa-se com outras coisas. O seu gênio construiu a máquina e agora está certo de que com ela ganhou mais um escravo que lhe torna mais cômoda a vida. E a máquina é quem manda e se faz servir. O homem criou a máquina, mas não criou ainda o juízo para servir-se dela, o que é muito mais difícil. E corre, frequentemente, só por correr para servir a máquina que corre. O homem hoje se preocupa com a situação das massas. Os problemas individuais e aristocráticos não mais interessam. Hoje a evolução é em superfície e a consequência natural é que se tenha de renunciar a evoluir em profundidade. O fermento do progresso não ataca somente alguns pioneiros, ataca a massa enorme dos povos. É um movimento vasto e superficial. A civilização está em grande desenvolvimento e seria grave erro ignorar-lhe a importância. Trata-se de um grande trabalho social dirigido a grandes fins coletivos e que merece todo o respeito. Isso não se pode considerar senão como um rumor oceânico de fundo. Diante da maré em enchente de massas humanas, deve ser lícita a sobrevivência, embora isolada e por exceção de indivíduos que se fizeram por si e que pensam por si. E este livro não é senão a história de um aristocrata do espírito, de um solitário que se rebela contra todas as correntes do seu tempo, para não ser esmagado pelo número,
para não ser submergido e anulado pela multidão. Justamente hoje que se fabrica e se valoriza o homem série, este tipo fora de série poderá se tornar uma interessante raridade. É claro que tais experiências de caráter aristocrático, conduzidas em profundidade, não são para a massa, que por sua natureza é rude e grosseira. Certas provas são observadas por muitos poucos. Os direitos e deveres do rebanho são proporcionais à sua capacidade e não são iguais aos de um ser isolado. É natural que a massa não possa ser individualista. Tentá-lo seria criar a anarquia e o caos. Por isso, nem mesmo ela tem o direito de o tentar. Mas quem é mais individualista que os chefes? E quem mais totalitário que o individualista? E que homem será mais detestado e mais imitado que o homem fora da série? A lei biológica é sempre a mesma: seleção dos melhores e abandono da multidão amorfa para os inconscientes. Essa história é a reação com funções equilibradoras do individualismo contra a multidão, da minoria contra a maioria. Uma reação contra a classificação como tipo ideal do indivíduo normal de valor duvidoso. Uma reação contra a uniformidade mecânica moderna que invade até os valores espirituais. Uma reivindicação da liberdade interior que, pela lei da vida, é sempre inviolável, filha que é unicamente do próprio destino. Este livro é, portanto, a exaltação da liberdade do espírito contra a escravidão da matéria, e é também reação contra os tempos. É uma luta e um desafio. Mantém-se em forma elevada e abstrata, justamente para colocar distante desses problemas o vulgo ignorante e ávido de se imiscuir e demolir. Poderá não interessar, mas contém elementos que hoje a sociedade pôs de lado ou esqueceu, conceitos atrofiados hoje, mas que poderão ser úteis amanhã, quando as concepções dominantes se demonstrarem pela amplificação do horizonte insuficientes para resolver todos os problemas da vida. Pode acontecer que a sobrevivência desses poucos seres aos quais as leis da vida confiam a conservação do sutil fio da espiritualidade, para que não se destrua e se perca nesta orgia de forças. Pode acontecer que o trabalho silencioso desses poucos seres isolados, incompreendidos e condenados, seja um dia considerado como providência e salvamento em tempo de naufrágio entre os preciosos tesouros conquistados pela civilização. É inútil discutir. Cada força deseja o seu desenvolvimento, que se processa completamente independente da compreensão humana. O pensamento das leis da vida exprime sem discutir, por assomos, não com demonstrações e arrazoados, mas com fatos. O mundo é uma realidade concreta. Cada um de seus pensamentos se revela em forma de ação. Não se diz vive-se, obedece-se sem pedir explicações. As leis da vida fazem-se obedecer e não se preocupam de fazer-se compreender. E cada um vai pelo seu caminho, com seus riscos e suas metas, instintivamente e irresistivelmente, com suas boas razões para segui-lo, mesmo que não o compreenda. O mundo vai pelo seu caminho, tentando a sua grande aventura épica e sanguinária. O nosso personagem ia, também ele solitário, por sua estrada, cumpria também ele o seu destino.